Então você ficou lá um ano fazendo curso, não? Não, foi um curso, uma Rápido. imersão executiva rápida. Isso, e voltei pro Brasil já com essa lanterninha assim de estudar E tecnologia. aí você começou a fazer isso, botou a coisa para funcionar. Foi. Você acabou de falar, tem outros parceiros Isso. junto na startup, não é sozinho. Isso. Eu tenho alguns advisors, né? Então as pessoas aí que são RHs, né, há bastante tempo, isso é muito legal. E tem essa questão de... A gente começou a rodar no próprio ano passado o MVP, né? Para testar e ver se era aquilo. E quando a gente está falando de inteligência artificial, a gente tem um nível de alucinação, né? Que é... Você pergunta para o GPT, né? Um exemplo aqui, ele não entendeu sua pergunta, ele vai te responder alguma coisa, ele vai te persuadir e falar, ah, então é isso. E aí é um erro, né? Que as pessoas andam cometendo de trazer um Ctrl+C, Ctrl+V e aí vão seguindo. Não é isso. A gente teve muito cuidado de tirar esse nível de alucinação, porque não é buscar informação na internet. Eu preciso muito ir nesse banco de dados que a gente construiu com esses outros parceiros que doaram conhecimento. Então, eu não vou buscar informação na internet. Eu busco na minha base de dados, que é a minha vivência. Então, eu sei o que eu fiz que deu certo, sei o que eu fiz errado, como tantas outras pessoas também. Então, a gente foi muito testando, parametrizando, né? Assim, aí nesse mundo de IaaS, né, de tecnologia, todo dia nasce uma coisa diferente. Então, tem muito aprendizado também, viu, Alex? Mas Eu imagino. Cara, dentro do seu segmento atual, quais são os maiores gargalos ou desafios que você enxerga no mercado? E como a sua metodologia ajuda a contornar tudo isso? perfeito. Para mim tem um tema assim que é a comunicação. Acho que a gente pode ficar falando aqui sobre várias coisas, mas acho que a gente ainda tem muito receio ou não sabe comunicar, não sabe olhar no olho, sabe dar um feedback, dizer, olha, você acertou aqui, aqui você errou. Então, quando eu vejo, né, os líderes com isso, eu vejo que é um tema assim muito, muito sensível. E na plataforma, né, o que a gente está conseguindo fazer é, de novo, eu não automatizo essa parte operacional aqui, mas a ideia é que com a chegada da inteligência artificial sobre mais tempo para as pessoas terem esse tipo de conversa. Ter conversas, né, provocadoras, conversas difíceis, né, olhar o concorrente, olhar para frente, olhar para trás, mas de fato é ter essa conexão. Então, para mim, tem o tema de comunicação, acho que é o que a gente mais ajuda, porque quando a gente entra, né, num cliente B2B, Alex, eu parametrizo, né, assim, tudo que é... A gente faz uma imersão, faz um letramento em inteligência artificial e ali eu conheço a cultura, a mentalidade daquele CEO. Então, se as políticas estão ali, é basicamente o que esse CEO está falando aqui vai chegar para o líder lá na ponta. Então, a gente está acostumado há muito tempo fazer muito desses rituais, né? Vamos levar todo mundo 2, 3 dias para falar da estratégia. Aí você faz um offsite, gasta. Aí eu acho super válido o movimento. Mas quando termina aquela reunião de planejamento estratégico, cada um está sob pressão, um monte de coisa para entregar, você ficou 3 dias fora e aí você fica correndo. Então, acho que quando a gente pega essa parte de o que esse CEO, o que foi definido no planejamento estratégico, eu customizo de acordo com a mentalidade dele para traduzir lá na ponta, acho que a gente tem um ganho de eficiência, um ganho de tempo, né? E por aí. Então, para mim, o tema de comunicação é um tema sensível. E como que funciona hoje a atualização disso no banco de dados, na IA, com a evolução? Porque hoje você dormiu, acordou, piscou, você tem que estar... Porque senão também fica obsoleto. Total. Não, isso é... Acho que é um dos pontos assim, mais sensíveis, assim, né? Que dão mais trabalho. Porque a gente precisa estar muito antenado do que está rodando. A gente está muito confortável com o que a gente criou de passado, porque foi esse background minuciosamente parametrizado na plataforma. Tem hoje o que é presente, então assim, ainda tem vários amigos que estão aí, né, no Brasil e fora, né, que doam conhecimento. A gente abre a plataforma para poder colocar esses pontos. E tem uma coisa que me deixa ainda mais... Confortável? Não, ao contrário, me sinto muito desafiado. É quando a gente fala de futuro do trabalho, né? Que uma coisa é teu passado, teu presente, a gente sabe que um monte de coisa vai mudar, um monte. As competências, né? Quando a gente olha aquele relatório do Fórum Econômico Mundial, né, que sai todo ano, né? Ano passado já saiu, que vão sumir X posições, vão aumentar outras, a gente vai ter um gap aí positivo, mas a forma que a gente aprende hoje, né, ela vai mudar daqui até 2030. Então, assim, como que a gente, né, bebe dessa fonte de uma coisa chamada futuro e já traduz, né, aqui para nossa plataforma.
Então isso a gente está muito cuidadoso, estudando, né, assim, aprendendo um monte. E aí quando a gente, né, está com algum executivo, com algum cliente, basicamente a gente fala: o que sua empresa hoje já olha? O que te preocupa? Fala: Léo, talvez é o time de tecnologia, como é que eles vão... Beleza, então vamos focar no time de tecnologia, esse tipo de competência que a gente precisa focar. Ah, mas eu não estou olhando ainda para isso. Eu estou preocupado aqui em fazer minha folha de pagamento, pagar em dia e tá tudo certo. Tá tudo bem. A gente também otimiza dessa forma, mas eu acho que o nosso diferencial, né, e que a gente está seguindo, além de ter todo um tema de segurança, a gente conseguir olhar passado, presente e já dar alguns passos aí sobre o futuro. E acho que isso, né, deixar um pouco a gente um pouco mais à vontade, né, quando a gente fala de crescimento, de previsibilidades, né, de dados. Acho que é um dos desafios aí. Cara, é uma loucura tudo isso. O que você lembra de 1996? Olha, eu lembro assim de muitos desafios. Daquele menino no Taboão. Menino no Taboão da Serra, assim, cheio de sonhos, cheio de vontade, zero estrutura, né, assim, pra nada, né, pegando ônibus na rua de cima de casa ali, que me trazia até... Já tinha um celular? Imagina. Acho que depois, não lembro se um pouquinho antes ou depois, tinha os bips, né, os pagers. Mas não, celular... Foi antes. Mas o celular, assim, certeza que não tinha. Então era... Você sabe por que eu tô te perguntando isso? Aquele menino lá atrás, no Taboão. Olha a mudança. Olha o que virou. Você se arrepende de não ter feito alguma coisa? Olha, Alex, essa é profunda demais. Essa pergunta aí é muito reflexiva. Mas eu acho que não. Eu acho que eu fiz o que eu conseguia fazer, o que era possível. Eu não sei se... Aí não dependia de mim, né? Mas eu acho que se de repente tivesse alguém da família, né? Sabe? Que tivesse essa coisa do inglês, essa coisa do... Acho que poderia ter encurtado talvez algum caminho, né? Essa parte de network, de desenvoltura. Mas eu, assim, de verdade, eu não... Nessa sua trajetória aí, você se arrepende de não ter feito alguma coisa? Eu acho que não. Não me veio nada em mente, assim. Acho que não. Você voltaria lá atrás e faria tudo de novo, a mesma coisa? Cara, eu acho que eu faria tudo de novo. Igual, não mudaria nada. Olha, talvez, acho que essa parte dos idiomas aí eu teria focado mais... Acho que antes. Não, isso é uma boa pergunta, porque eu acho que tem uma coisa aqui que era... Sempre tinha uma cobrança, né, da sociedade, né, e assim, e a faculdade, né, para mim a faculdade era importante. E depois eu percebi que o inglês, ele teria me aberto outras portas, né, do que a faculdade primeiro. Então eu lembro que eu faço bastante mentoria, né, assim, para diversas pessoas aí, projetos sociais, enfim. E muita gente chega no estágio: nossa, mas agora eu faço uma MBA, faço uma pós-graduação, tô super animado. Eu falei: então, calma, né? Como é que tá o idioma? Como é que tá o inglês? Né? Primeiro, aonde você quer chegar, né? Porque, de novo, tá? Para mim era uma coisa importante onde que eu queria chegar. Mas tem um monte de gente que não quer falar inglês e tá bem numa empresa nacional e tá tudo certo. Para mim era uma diferença, mas quando eu tô nesses programas, esses processos de mentoria, eu vejo muito isso, né, o que pode estar faltando para a pessoa. A gente falou bastante do inglês, tá? Mas tem uma coisa também que para mim é o autoconhecimento. Acho que a gente se conhecer, sabendo o que a gente é bom, aquilo que você fala: meu, isso aqui eu me garanto, isso é bom, isso aqui eu preciso desenvolver, isso também ajuda bastante para você saber como, né, e fazer seu plano, né, de coisas que você precisa melhorar. Então essa parte eu não tinha muito, né, nunca tinha, né, um coaching, né, um mentor, de novo, alguém mais velho que falava: pô, Léo, além do inglês, cuida um pouco disso aqui, sabe? Talvez a forma que você se comunica, de estratégia, vai fazer um curso de Excel, não tinha, né? Mas depois que você entra na vida corporativa, aí você conhece várias outras pessoas e você vai... Sempre tive essa parte de fazer muita leitura e via muito, assim, quando eu pensava em posições, né, de diretor de RH, eu olhava muito no LinkedIn: nossa, mas qual que é o padrão dessas pessoas? E
E aí sempre tinha, não, esse aqui morou fora, esse aqui estudou em tal escola, esse aqui tem inglês, espanhol e francês. E aí eu falava, pô, para eu chegar nesse lugar, né, para eu um dia, né, concorrer, né, com esse tipo de pessoa, eu preciso sanar aqui alguns gaps e poder alavancar.